Nós, atualmente, nós vivemos a era do excesso de informações. E o excesso de informações, muitas vezes, pode causar indigestão. É muita variação de comidas na mesa e a pessoa come várias comidas e daí aquela mistura é tão grande que dá uma indigestão, né? Tem que tomar um remedinho, vai para o banheiro, passa mal e tal, mas todas as comidas eram interessantes, só que não podia misturar tudo. Nós vivemos uma época assim, em que nós temos uma salada mista na internet e acaba muita gente pulando de canto em canto e pegando informações de canto em canto e muitas informações até que nem se completam, não se complementam, não tem nada a ver uma com a outra e vira um saladão que dá aquela baita indigestão. Então, nós aqui na Academia das Projeções, nós temos a nossa maneira de entender isso tudo, todo esse universo que nós trabalhamos, o tripé que embasa a Academia das Projeções, né? Tudo isso estrutura uma linha de pensamento, de entendimento e também valorizamos muito a tua experiência, a tua prática, a tua real participação fazendo coisas para que você tenha resultados por você mesmo. Então, tudo isso faz parte do jeitão que a gente trabalha. E dentro disso estão os conceitos também. Então, nós entendemos planos de dimensões de uma maneira diferente. Muita gente mistura isso tudo no mesmo balde. Da mesma forma que, por exemplo, as linhas religiosas aí mais recentes, algumas até relativamente antigas, mistura, por exemplo, plano astral com plano espiritual, né? A pessoa diz assim, estou vendo uma entidade espiritual que está em contato comigo, mas ela está olhando no astral e está vendo uma pessoa no plano astral. Ela não está vendo o plano espiritual. Ela está vendo um ser que está ali num plano material mais sutil, não material tão denso como nós aqui do físico. Inclusive, porque o plano astral é uma matéria mais sutil. Não, só para dar aquela pinceladinha, inclusive no astral, está ainda muito conectado com o ego da pessoa. Com certeza, é o ego que está ali. Então, de espiritual ainda está bem longe. Claro que dentro do astral tem as camadas, né? Tem assim, como aquela cebola que a gente sempre faz analogia. Mas esse astral aqui mais terreno e tal, você pode realmente estar ali, às vezes é o ego tal qual da pessoa, mas aí continua. Porque às vezes a pessoa vê, é uma entidade no plano astral, então ela traz sabedoria, não de jeito nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato da criatura não ter corpo não quer dizer que tem sabedoria ou espiritualidade. Ela simplesmente está no astral. Astral não é espiritual. Então esse é o primeiro conceito para a gente entender. Por quê? Porque nós somos seres assim. O ser humano é um ser maravilhoso, que aqui, na terceira dimensão, nós interpretamos a realidade, entendemos a realidade, apalpamos, sentimos, percebemos a realidade com 5 sentidos principais, que todos nós utilizamos no dia a dia. Só que nós também estamos presentes agora, neste momento, num plano mais sutil da nossa existência, que é um plano chamado de plano astral. Alguém deu esse nome no passado e ficou. Podiam ter dado outro nome. Mas é nada mais do que uma matéria mais refinadinha. É como se teus átomos ali vibrassem e fosse mais acelerado o negócio e você fica invisível. Você não vê tão fácil, mas com um pouquinho de esforço e com as práticas que nós fazemos aí na Academia das Projeções, o pessoal começa a ver as energias nos dedos, nas mãos, nas outras pessoas, começa a ver o campo etérico, né, que é a energia vital, que faz com que vitalize todas as células, depois vê o campo astral, que também é matéria visível e que manifesta ali tuas emoções, o que você está vivendo naquele momento, tudo isso se manifesta nesse campo, e é um campo de matéria sutil, não é espiritual. Tanto que você pode ver o campo astral dos bichos, das plantas, numa boa, da mesma forma. É uma maneira que a matéria tem de existir, tendo esse campo de energia em volta. Então, plano astral é nada mais do que um plano vibratório mais sutil que você pode pôr tua consciência e transitar.
pode fazer uma projeção astral, pode fechar os olhos e enxergar o astral através do teu terceiro olho. E, lógico, nós temos práticas para tudo isso e ensinamos tudo isso. E, além disso, nós temos aí o nosso mental concreto, que é um campo de energia que parece uma estrutura ovoide em volta de nós, que é o nosso corpo mental concreto, ou chamado de mental inferior também, que é onde se manifesta a nossa personalidade, o personagem que nós estamos, essa estrutura mental, essa organização de ideias, conceitos e tudo mais, vem desse mental concreto. Então, tudo que está manifesto nesses níveis, nós chamamos de planos. É um plano mais sutil que você se manifesta, outro também diferente a nível mental, mas são estruturas em planos, não são dimensões diferentes. Isso é muito importante a gente separar. E o que seriam dimensões? Dimensões seriam, já está ligado não a planos. Dimensões estão ligadas a universos paralelos. Por que a gente fala isso? Nós aprendemos isso com os extraterrestres. Eles vinham com as naves, apareciam e desapareciam. Mas como que desaparece e aparece do nada? Né? Isso aí é o que? É uma camuflagem? É uma tecnologia de espelho? E eles mostraram que não, eles simplesmente passam para um universo paralelo, para outra dimensão da realidade. Tanto que pessoas ligadas a nós entraram nas naves fisicamente, a nave desapareceu e a pessoa foi com esses seres para o outro universo, um universo paralelo, uma quarta dimensão. E depois a nave apareceu e a pessoa retornou. Então isso acontece entre dimensões, que são completamente diferentes entre planos. Não é o fato de você estar no astral que você vai ter acesso a extraterrestres, a seres sublimes, a mestres e guias, de maneira nenhuma. Você pode sair no astral e se deparar com um monte de pessoas que morreu e estão perdidas ali no astral, sem saber para que lado vão. Outras que vivem aí as mesmas coisas que se vivem na superfície. Mas, se você trabalhar a tua frequência, elevar a tua vibração, trabalhar com os níveis mais avançados do teu ser, que nós ensinamos na Academia das Projeções e fundamentalmente no nosso curso Alinhamento com a Consciência Cósmica, você consegue sair no astral, que é um plano que você já está manifesto agora, você existe no plano astral aqui concomitantemente, e você salta para um nível mais elevado do astral, um astral superior, e tem acesso a esses seres mais evoluídos, seres com uma consciência mais aberta, mais ampla, chamados seres de luz, mas são seres que estão no plano astral, não são seres espirituais, são seres no plano astral, e são seres que, por estarem no astral superior, quer dizer que eles trabalharam muito a espiritualidade deles, eles têm muito mais conexão com o eu verdadeiro deles, com sua essência, né, com a sua mônada, e por aí vai. Não sei se compliquei para alguns, mas resumidamente seria isso, bem resumidinho. Olha, não, ficou super claro. E até aqui no Instagram tem Sulu que falou que pela primeira vez ela escuta esses conceitos e ficou muito claro agora. Que bom, que bom. Né, antes confundia planos com dimensões, viu como é normal? Então é interessante, porque inclusive hoje a nossa live iria ser apenas sobre a quarta dimensão, porque apareceu para nós e nós mostramos aí as fotos no início sobre a conexão com o hipercubo, né, o Tesseract, e daí nós fizemos a prática juntos lá, e tudo está muito no ar essa tônica da nova Terra e dessa nova dimensão, mas é fato para nós ainda é difícil, parece que ainda a gente está tentando entender, porque realmente que fica algo muito fora dos nossos paradigmas, assim, mas, né, convencionais. Mas, digamos assim só para encerrar, a questão dos planos, ele tem muito a ver com estados da matéria aqui, nessa dimensão, nessa terceira dimensão que nós estamos. Isso. Estados vibracionais, estados de consciência, porque você está, né, expandindo de alguma forma, você pode estar consciente. Tem pessoas que vivem muito bem isso, estar conscientes do seu plano
material, óbvio, e conscientes do plano astral, e assim vai. Então, são estados de matéria, de diferentes estados vibracionais da nossa matéria, que é tudo energia, nessa 3D. E quando você vai para a quarta dimensão, né, sai da terceira para esse outro universo paralelo, que seria essa quarta dimensão da realidade, que é algo totalmente novo e diferente, também existem as mesmas características. Você leva também, né, porque não é um universo também espiritual. A quarta dimensão, o pessoal acha que é um universo tudo, né, onde o pessoal de energias e tal. Não, então, não, também existe essa conexão com o corpo ainda físico, mas nesse novo estado de consciência, no caso, nesse novo lugar. Na quarta dimensão, você vai ter o teu corpo astral, teu corpo mental concreto, do mesmo jeito que tem aqui. Isso, né? É isso. Exatamente. Então, que bom que essa introdução está cada vez mais clara. Tem uma live, inclusive, que acho que faz uns 2 ou acho que 1 ano atrás, que o Ema até fez os desenhinhos num quadro, né? É mesmo, né? Foi com desenho, né? Se você não assistiu, vale a pena assistir. Mas nunca é demais, né? Recapitular e a gente ver por outros ângulos. É super interessante isso, porque fica uma mistureba, né, com relação ao espiritual. Porque, veja bem, isso é uma característica muito brasileira. Lógico, cada país que a gente for falar disso são realidades distintas, né? Mas, por exemplo, no Brasil, que é um país que tem muita religião e muitas religiões de linha espírita, né? Seja espiritismo de mesa, seja umbanda, candomblé, dos cultos africanos e tal. Então, existem uns entendimentos que vêm dessas tradições antigas. Então, nessa mistura, nesse sincretismo religioso, vamos dizer, acaba se misturando e confundindo uma interpretação de uma coisa real, concreta. E ela entra no universo dos aspectos religiosos, que muitas vezes nem são reais, são mais criações, abstrações. E, por exemplo, um conceito clássico é essa coisa de falar que está no plano astral é espírito. O cara veio conversar comigo, ele veio em espírito. Ele não veio, ele veio do corpo astral. E você pode se projetar no astral e conversar com ele cara a cara, pegar na mão, apertar, abraçar, no plano astral. Ele não estava em espírito. Então, isso que dá certas confusões, porque o espírito é a tua conexão com a tua mônada, a tua essência. O teu eu sou, ele se manifesta em você assim. Isso seria uma conexão de essência com essência. Já seria um nível muito avançado do ser, uma comunicação espiritual. E é isso que o pessoal acessa no alinhamento com a consciência cósmica. Exatamente. Sem necessidade de você pedir permissão para algum, enfim, guru específico, ou você, né? Que nem o José Carlos perguntou, né? Poxa, mas e o mundo espiritual fica onde, viu? É exatamente isso, José, que o pessoal confunde. Né? Tá certo, a tua questão é essa mesmo, mas fica aonde que céu. fica? É porque é chamado de mundo espiritual, só que é mundo astral. Né? Tem lives aí que a gente mostrou desenhos, inclusive, da crosta terrestre, as várias divisões de níveis além da crosta terrestre, onde estão as colônias espirituais no plano astral, chamadas de colônias espirituais, porque é umas do pessoal que recebe animais, outra que recebe, tipo a colônia Nosso Lar, né, que recebe pessoas para tratamento e tal, depois elas retornam num ciclo reencarnatório. Tudo isso é no plano astral, gente. Tudo isso acontece no plano astral e é chamado de plano espiritual, entendeu? Então é só isso que é bom entender, porque senão acaba confundindo. E então, e aonde que fica o plano espiritual? Aonde que fica? Eu acredito que esse plano, como tudo, é um estado de consciência, nessa conexão que a gente está com essa encarnação aqui e agora. Por isso que a gente falou desde o início. Você não precisa esperar morrer ou alguma outra coisa acontecer para você acessar esse plano espiritual. Você pode acessar
nesse momento, Sim, nessa você vida. já é um ser dito espiritual. Exato, aqui. Você já é. Já é. Então, esse plano espiritual, apenas faltam correr alguns móveis do lugar, né? Limpar umas teias da aranha, mandar as nuvens, as sombras, né? Um pouquinho para o lado e acessar, né? Alinhar com ele. E essa é uma capacidade que nós todos temos. Por isso que foi uma das primeiras práticas que a gente passa tanto na semana do contato extraterrestre, na primeira aula, que é esse encontro que nós fazemos algumas vezes por ano aqui a nível online, e no nosso presencial Co-Criando a Nova Terra fizemos uma das primeiras práticas, além de relaxar, fazer a nossa cúpula de proteção, ampliar a cúpula no grupo, sentir a conexão com a energia violeta, enfim, todas essas técnicas que a gente sempre passa aqui. O que nós fizemos? O alinhamento de chakras. O alinhamento de chakras, onde cada chakra, que são esses centros de energia ao longo da nossa coluna vertebral, como sendo esses 7 principais, temos mais espalhados por todo o nosso corpo, é a coluna dorsal do nosso corpo energético. Afinal, tudo é energia, mas vamos supor, então, falando aqui numa língua assim mais simples, que esse é, digamos, o nosso WhatsApp para esse universo mais sutil, mais espiritual. Então, sair um pouquinho da matéria, da densidade, sair um pouquinho do pensamento, do ego, desse mental concreto, e através do alinhamento você vai acessando com essas chaves, que poderiam ser apenas chaves também, esses chakras são portais, por que não? Onde você começa a elevar e crescer para esses outros planos e dimensões, não apenas para planos, você acessa através do alinhamento de chakras, todas as práticas que a gente sempre passa aqui, essa tua multidimensionalidade, porque não apenas você está conectado já com o plano material, você também está conectado com essa multidimensionalidade, que simplesmente você ter a capacidade de vislumbrar e talvez acessar esses universos paralelos, essas outras dimensões que são espaços que você pode vir a transitar. E parece assim, coisa de Harry Potter, como a gente brinca, né? Que você desaparece, né? Atravessa uma parede, mas é mais ou menos isso que você começa a vivenciar e você tem, né? Dentro de todos nós temos essas possibilidades, essas ferramentas. Nós aqui trabalhamos a projeção astral, que é realmente você ter esse domínio do astral, tanto acordado quanto desperto, porque a projeção mental te faz também vislumbrar o astral e também o plano mental, e também, por que não, através de algumas chaves e com a permissão, né, afinal, todo existe, tudo no universo organizado, existe uma proteção, né, acessar outras dimensões. Então, através dessas técnicas, você consegue vislumbrar que você já está conectado com o plano espiritual. É um estado de consciência. Então, tem uma pergunta ali no Instagram, né, sobre isso, né, os corpos de manifestação e quinta dimensão, né, que é uma coisa que se fala muito na internet. Acho que o pessoal fala tanto de quinta dimensão e não tem a menor noção do que seria. Né, e muita gente canaliza e tal. Então, para que a gente entenda, é muito importante saber que quem trouxe esses ensinamentos aí foram os mestres do passado, mas atualmente quem trouxe isso mesmo foram os extraterrestres, mostrando fisicamente, claramente que as coisas são assim. Eles falaram que eles são seres de 4ª dimensão, e também atuam na 3ª, tem seres extraterrestres de 3ª. Mas aqueles que são instrutores, que vivem aqui, se aproximam da gente e tal, eles se apresentaram como seres 4.4 e 4.5. O que quer dizer isso? Seres de 4ª dimensão, ou seja, do universo paralelo, 4ª dimensão, e 4. O que quer dizer o segundo 4? 4º nível de consciência. Ou então um ser 4.5, ele é de 4ª dimensão e com 5º nível de consciência. Olha como até eles separam. Nível quer dizer plano. Tá? Nós seríamos seres, a grande maioria da humanidade é 3.3. Seres de 3ª dimensão com consciência de 3ª, só.
Tanto que nós começamos a Semana do Contato Extraterrestre falando de um dos principais erros, né, que é considerar o mundo material a única coisa que existe. É um erro horroroso, e a humanidade arrasta isso há milênios. E é o principal freio, é a âncora que aprisiona todo mundo numa matrix louca. Então, quando o ser humano aqui da terceira dimensão, que são os mestres do passado, acessaram um quarto nível de consciência, seres 3.4, eles tinham plena consciência dos mundos sutis. Sabe, que nós éramos seres que nos manifestávamos no astral, no mental, que o nosso ego era criado a cada encarnação e tal. Todo esse universo eles entendiam. Aí eles evoluíram de consciência e viraram seres 3.5. O que quer dizer? O que quer dizer quinto nível, quinto plano, ou como erroneamente se diz pela internet, quinta dimensão? É um ser que está aqui em corporeidade física, tridimensional, mas tem quinto nível de entendimento da realidade. O quinto nível é quando você tem contato com o teu eu sou, com quem é você em verdade, com tua supramente, com a mente superior, ou seja, aquele ser que existe sempre, é aquele nós que existe sempre, é o teu eu superior. Então, quando um ser diz que ele é ponto 5, quer dizer, ele tem um quinto nível de consciência, ele está acessando o seu eu sou, e já está tendo iluminações, lampejos, conexões desse ser que é você na eternidade, e vai iluminando os teus corpos mais inferiores, o mental concreto, o astral, o físico, e assim os mestres do passado aqui viviam, e traziam a sabedoria para nós. Os extraterrestres vieram e mostraram isso, inclusive, com máquinas, com equipamentos que eles se materializam numa terceira dimensão, mas eles voltam para uma quarta dimensão. E que esses seres acessam níveis avançados de consciência, que muita gente chama de quinta dimensão. Mas é uma dimensão de consciência. Mestre Jesus, por exemplo, Jesus Cristo, um ser extremamente avançado, extremamente evoluído, ele, quando estava aqui, era um ser super evoluído, porque ele chegou no 3.6. Veja bem, sexto nível de consciência. Então, um ser que estava na terceira dimensão, aqui, vivendo com as pessoas, né, na época, e ele acessava além da sua verdadeira identidade, do seu eu sou. Ou seja, ele estava num sexto nível, que é quando você acessa a essência da tua alma e do teu espírito, chamado espírito, que é a razão da tua existência, a razão e toda a informação de todas as vidas, de todas as experiências que você já teve, é uma complexidade, é o chamado samadhi. Jesus vivia um eterno samadhi. Ele compreendia toda a tua espiritualidade. Então, isso é um ser espiritual. Ele está neste nível. E é isso que Mestre Jesus veio trazer, que nós, na terceira dimensão, poderíamos acessar, tanto que ele falou que podeis fazer tanto quanto eu. Ele não falou isso para as pessoas? Ele mostrava o caminho, e esse é o caminho. E ele continua vivo até hoje, ele nunca morreu. Ele sempre continuou vivo, porque é um ser transcendente, é um mestre ascensionado, e está até hoje por aí, né? Então, veja bem, isso quer dizer quinta dimensão, que muita gente confunde. É um quinto nível de consciência, que é os seres que habitarão a nova Terra. Na nova Terra nós seremos seres de quarta dimensão, porque é um universo paralelo, e quarta e quinto nível de consciência. Então, muita gente que vai para lá já resgatou sua conexão com o seu eu sou. E esse é o pré-requisito para viver nesse novo tempo. Porque a Terra é um ser feminino, Pachamama, Gaia, e ela está evoluindo, ela também está resgatando sua essência. E ela está evoluindo em nível de evolução para um universo diferente. E quem vai acompanhá-lo e quem vai estar com ela, e já está, porque ela já existe, o tempo não existe nessas relações, já existem pessoas que estão conectadas com sua verdadeira essência. Então, quando você começar a trabalhar mais consciente com tuas capacidades parapsíquicas,
conseguir sair em corpo astral, ou então não consegue sair no astral, mas consegue ver o astral. Ah, não consigo ver o astral, mas consegue projetar-se mentalmente. Começa a assimilar que você é um ser que atua em múltiplos planos ao mesmo tempo. Você está nutrindo a tua quarta dimensão de consciência. Tendo essa consciência, você já está com um pé lá na nova Terra.